Bíblia em Lucas, capítulo 6, nós vamos ler de 6 a 11. Lucas 6, de 6 a 11, e essa palavra nessa noite é para aquele, para aquela que precisa entender um pouco mais qual é o processo do milagre. Porque às vezes a gente precisa do milagre, mas a gente não recebe o milagre, porque a gente não entende qual é o processo do milagre. Como é que Jesus realiza o milagre? Gente, tem forma para tudo, não é? Então, se você quer entender como uma pessoa funciona, você tem que olhar para ela e ver como ela age no dia a dia. Você vai entender como essa pessoa funciona. Quando você olha para ela e vê ela agindo, vê ela atuando. E nós vamos ler um texto essa noite que nos mostra Jesus Cristo realizando um milagre. Então, se eu quero receber um milagre da parte do Senhor, eu preciso entender como é que Ele atua. Como é o jeito de Jesus realizar o milagre, para que eu possa me alinhar a isso e atrair sobre a minha vida aquilo que Ele tem para mim. E eu sei que nessa noite aqui existem pessoas que estão precisando receber algo especial da parte do Senhor. Quando eu fui chegando, Kelly veio me falar de uma família que perdeu 2 membros ao mesmo tempo. A família do namorado da Kelly perdeu 2 pessoas no mesmo acidente. Vindo para cá, dona Lúcia falou, olha, eu queria tanto que orassem pela minha família. A gente não pode encerrar o culto hoje, pastorinha Marta, sem orar. Irmã Irineia, pela família da irmã Lúcia, pela família do namorado de Kelly. Pedidos de oração que vão chegando, gente, antes mesmo do culto começar. E eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei qual é o milagre que você está precisando, eu não sei o que está aparecendo na sua vida impossível de acontecer, mas eu quero dizer que há uma forma de Jesus atuar, há um jeito de Jesus atuar para fazer acontecer na sua vida aquilo que parece impossível. Nessa noite, Deus trouxe você aqui para que você ouça que aquilo que parece impossível para você, no jeito de Deus, se torna possível. Posso ouvir um glória a Deus? E a palavra diz o seguinte, Lucas 6, a partir do versículo 6, diz assim: E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. E então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Aleluias. Wagner, nós vemos aqui o momento que Jesus realiza um milagre. Aqui nós temos 2 coisas extraordinárias acontecendo. Primeiro, o milagre acontecendo. Segundo, uma quebra de paradigmas daquilo que podia ou não podia ser feito no sábado. Havia uma tradição, uma lei, na verdade, de que não era possível, não podia o judeu realizar nenhum ato no dia de sábado. Então eles ficavam resguardados, era um dia de adoração, era um dia de contemplação, e eles não podiam fazer nada no dia do sábado. Mas esse era um sábado, e Jesus estava ali, e havia alguém para curar, e havia um milagre para acontecer, e Jesus estava ali mostrando que, quando há um coração necessitado, quando há a presença de Deus, não importam as circunstâncias, Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. Ele não depende de convenções humanas, Ele não se prende a paradigmas
paradigmas humanos. Ele não se prende a formas humanas, ele tem a própria forma dele fazer, e a forma dele fazer ele faz aquilo que ele quer fazer. Então, se você pensa que há na sua vida alguma coisa que está te impedindo, não, mas tem algum olho gordo, mas tem alguém impedindo, mas tem uma porta que não abre, escuta só o que eu vou dizer para você. Se você é temente a Deus, não há nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida, se Ele quiser fazer. Uma coisa que nós vamos entender é que esse milagre acontece a partir de 3 ordens. Eu quero que você preste atenção nisso. No versículo 8, Jesus Cristo, então, olhando aquele homem, com a mão mirrada, existe um texto que está em Mateus, que fala a mão ressequida, então eu imagino que era uma mão meio entorta, e ele não conseguia esticar, e eu imagino como ele vivia a vida sem poder usar as suas mãos, e Jesus dá 3 ordens. Quantas ordens são? Quantas são? No versículo 8 você vai começar a acompanhar comigo. Jesus se coloca diante daquele homem, Leandro, e diz assim: disse ao homem que tinha mão mirrada. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Levante-se. Qual foi a primeira coisa que ele disse? Levante-se. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão comigo aqui? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Levante-se. O milagre aconteceu, Emanuel, porque Jesus disse o que, Emanuel? Levante-se, meu filho. Isso. E sabe o que nós vamos aprender? Que não há como milagre acontecer se você não reagir. Jesus espera uma reação da sua parte. Existem pessoas que estão pedindo um milagre da parte do Senhor. Existem pessoas que estão precisando um milagre da parte do Senhor, mas não expressam nenhuma reação. Jesus Cristo poderia ter curado aquele homem sentado, deitado, do jeito que aquele homem tivesse, mas Jesus vira para ele e diz: levante-se. Sabe o que nós vamos entender? Que muitas vezes nós estamos esperando um milagre e esse milagre não chega porque nós estamos numa posição apenas de contemplação ou de estarmos necessitados, mas não reagimos diante da presença de Deus. Jesus diz: homem, levante-se. Jesus não diz a ele, Edson, primeiro, fique curado. Sabe, essa primeira ordem é uma coisa importante, mas ela não para por aí, porque veio a segunda ordem. Veja qual foi a segunda ordem. A segunda ordem foi: fica em pé no meio. Qual foi a segunda ordem? Fica em pé no meio. Então a primeira coisa que Jesus falou: se levanta. Segunda ordem que Jesus deu: fica em pé no meio. Vou te dar um milagre. E aí a terceira ordem, lá no versículo 10, está assim, ó: e olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. 3 ordens. Qual foi a terceira ordem? Estende a mão. Primeira ordem: levante-se. Segunda ordem: fica no meio. Terceira ordem: estenda a mão. Foi assim que Jesus realizou o milagre naquele dia. Vamos entender o que estava acontecendo aqui? Primeira coisa, ele deu 3 ordens, não foi uma ordem, ele deu 3 ordens. Sabe o que isso nos evidencia? Que o milagre vem com a base da perseverança e da obediência. Não foi ouvindo uma ordem que a bênção chegou. Não foi obedecendo, Irineia, a primeira ordem que a cura daquele homem chegou. Jesus deu uma ordem, ele fez o que, Irineia? Obedeceu. Jesus deu a segunda ordem, pastor Rodrigo, e aquele homem fez o quê? Obedeceu. Aí, dona Lúcia, Jesus deu a terceira ordem. Aquele homem fez o quê? Obedecer. Ele obedeceu a primeira vez, ele obedeceu a segunda vez, ele obedeceu a terceira vez, porque daí vem o milagre do Senhor na tua vida, quando você persevera em obedecer.
Às vezes a gente não consegue receber o que a gente precisa da parte do Senhor, porque a gente obedece na primeira, não recebe o milagre e começa a murmurar. A gente obedece na segunda vez, não recebe o milagre, começa a murmurar. Sabe o que a sua murmuração faz? Vai afastando você daquilo que é o propósito de Deus na tua vida. Mas esse homem, que precisava da cura, que precisava do milagre, que precisava de algo sobrenatural, ele obedece a primeira, ele obedece a segunda, ele obedece a terceira, e eu vou dizer para você, para aquele que está precisando muito, venham quantas ordens forem, eu vou obedecer até minha bênção chegar, porque só eu e Deus sabemos o tamanho da minha necessidade. Então eu preciso perguntar para você, o tamanho da sua necessidade você sabe, o tamanho da sua necessidade Deus também sabe, mas eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua obediência? O quanto você tem sido perseverante em obedecer? Foram 3 ordens, 3 vezes, e aquele homem perseverou, obedeceu, e a bênção ele recebeu. Será que nessa noite Jesus não está querendo falar isso com você? Fique mais focado naquilo que Ele está te mandando fazer. Fique mais discernido naquilo que Ele te ordena do que naquilo que você precisa. Porque quando você obedece, não importa a hora, a tua bênção vai chegar na hora certa, meu irmão. Não chegou na primeira ordem, não chegou na segunda, mas chegou na terceira. Uma outra coisa que nós vamos entender é que essas ordens são gradativas. Repita, gradativas. Gradativas, vou explicar. Essas 3 ordens, elas vão variando, meu filho, de mais fácil para o médio e difícil. Vamos pensar comigo. Primeira ordem, levante-se. Pô, o cara está sentado, ele levanta. Essa ordem foi difícil, sinceramente, gente? Difícil isso? Está sentado, não tinha problema na perna, o problema dele era na mão, né? Então, a primeira ordem, fácil, nível fácil, ok? Nível 1, fácil, ok. Qual foi a segunda ordem? Vê se você está acordado. Segunda ordem foi qual? Essa segunda ordem já não era tão fácil. Porque para ele ficar no meio, ele precisaria se expor. Para ele ficar no meio, ele teria que sair, Wagner, do lugar dele. Para ele ficar no meio, ele teria que ser o centro das atenções. Então aí essa ordem já não era tão fácil de cumprir. Percebe que a gente saiu já do fácil para o médio. E aí vem a terceira ordem. Qual foi a terceira ordem? Estende a tua mão. Aí vamos pensar aqui, gente. Para uma pessoa que tem a mão mirrada, paralisado, preste atenção, essa ordem, estende a tua mão, era fácil, era médio ou era impossível? Você percebe que essa ordem já ficou completamente heavy, completamente pesada, completamente difícil? Percebeu que a gente partiu do nível mais simples para um nível médio de dificuldade e por último, Jesus pegou pesado. Falou, agora você vai e estende a mão. Como é que eu vou estender a mão, Jesus? Isso é impossível. Só que foi nesse exato momento que a bênção dele chegou. Você percebeu que nós temos uma variação, ó? Fácil, médio, difícil. E aquele homem foi fazendo exatamente conforme a ordem de Jesus. Jonatas, olha, fez o fácil, segundo a ordem de Jesus. Fez o médio, segundo a ordem de Jesus. E fez o impossível, segundo a ordem de Jesus. Olha, gradativo, Mateus. Sabe o que a gente vai aprender? Que a gente recebe o sobrenatural de Deus, porque Ele nos ama. A gente recebe o milagre de Deus por graça e por misericórdia, mas o real propósito do milagre de Deus na nossa vida é nos aperfeiçoar, é fazer com que nós melhoremos e nos transformemos, é desenvolver o nosso caráter nele, é fazer com que eu e você possamos ascender de coisas que são básicas, de coisas que são simples, é fazer com que eu e você aperfeiçoemos a nossa fé e
cresçamos a cada dia, do nível raso para o nível mais alto. E às vezes é por isso que o milagre demora a chegar. Se você está se perguntando por que o milagre meu ainda não chegou, eu vou dizer para você, é porque Deus ainda está te ensinando a sair do raso e andar no médio, a chegar àquilo que é o mais alto e elevado. Se você ainda não está pronto em caráter, em fé, em semelhança com Ele, então Ele está te aprontando, Ele está te preparando. Porque só recebe o milagre quem vai ascendendo nessa escala. Você precisa não apenas reagir, mas você precisa crescer. Você está entendendo isso? Essa é a forma de Jesus fazer milagre. Foi assim que Jesus fez o milagre nesse dia. Eu vou desenvolver esse homem que está lá todo encolhido no chão. Eu vou fazer ele levantar. Depois eu vou fazer ele ir para o meio, isso vai fazer ele melhorar. Depois eu vou mandar ele fazer um negócio impossível, ele vai melhorar mais. E quando tudo terminar, não é só curado que ele estará, mas aperfeiçoado. E a terceira coisa que eu quero falar com você, é que todas essas ordens que Jesus deu, foram 3 ordens. Além delas evidenciarem a nossa necessidade de perseverança, porque foram 3. Além delas evidenciarem que nós temos que crescer enquanto o milagre não chega. A gente tem que amadurecer enquanto o milagre não chega, porque foi gradativo, fácil, médio e mais difícil. Essas 3 ordens, elas vêm acompanhadas do poder de Deus. Não foram palavras comuns proferidas ali. Foram palavras cheias do poder de Deus. Nenhuma ordem que vem de Deus sobre a sua vida, nenhuma palavra que vem de Deus sobre você, meu filho, é uma palavra que volta vazia. As palavras de Deus sobre a sua vida, elas vêm cheias de poder. Por isso que quando essa Bíblia se abre, quando você abre a sua Bíblia e estuda a palavra de Deus, quando você vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela chega no seu coração, levando aquilo que é a essência da palavra, e a essência da palavra é o poder que emana de Deus. Essas 3 ordens levavam poder. Quando Jesus diz a esse homem, levante-se, era uma fala imperativa. Jesus não estava pedindo, será que você pode se levantar, por favor? Não, minha pastora, era uma palavra cheia de autoridade. Levante-se. E só quem tem poder pode falar com essa autoridade. Quando você recebe uma ordem de Deus, você precisa entender que junto com essa ordem, você está recebendo poder. Às vezes a gente recebe uma direção da parte do Senhor que nos parece difícil. Jesus, mas o Senhor está me pedindo para eu renunciar a isso. Jesus, mas o Senhor está me pedindo para eu mudar aquilo. Deixa eu te falar. Olhe-se como agraciado pelo Senhor quando Deus te der uma direção para você renunciar a algo, para você fazer algo, porque junto com uma ordem do Senhor você recebe poder. Se você obedecer. Cada ordem obedecida, cada direção do Senhor obedecida, é uma porção de poder que você recebe. Porque as ordens do Senhor, elas são sempre acompanhadas de poder. E quando chegou a 3ª ordem, a mão daquele homem, diz a palavra, estava completamente curada. Será que não é isso que está faltando para você receber a sua bênção? Entender que a direção que você está recebendo, sendo de Deus, sendo uma ordem do Senhor, ela não vem somente como uma sugestão, ela não vem somente como uma frase de um livro qualquer que você lê, mas ela vem com o poder daquele que te dá a direção, é o poder do Rei dos Reis, aleluias. Você está entendendo isso? Então você não precisa ter medo.
Meu Deus, mas eu vou lá para o meio, eu vou me expor, as pessoas vão falar o que de mim? Não tenha medo, você está debaixo da ordem de poder do Senhor. Meu Deus, mas eu não tenho como esticar a minha mão, isso é impossível, como é que eu vou obedecer essa ordem? Obedeça e você vai ver o poder de Deus se manifestar, não tenha medo. Não tenha medo, não é sobre você, não é sobre a sua condição. É sobre o seu desejo de obedecer uma voz de poder sobre a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. E agora a gente pensa nessas 3 ordens de maneira específica para terminar. Ele fala, a primeira ordem qual foi? Levante-se. Tem alguém caído aqui essa noite? Quem sabe você chegou aqui caído emocionalmente, fragilizada emocionalmente. Mas nessa noite Jesus trouxe você aqui para te dizer, está na hora de você se levantar, está na hora de você reagir, porque eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer na sua vida, então reaja, se levante, é uma ordem que Ele dá a você, reage. A segunda ordem que Ele dá, vem para o meio. Esse é um lugar de exposição. Existem pessoas que estão precisando receber o sobrenatural, mas estão encolhidas na sua timidez espiritual, estão encolhidas no seu comodismo, estão encolhidas na sua autoproteção. Nessa noite Jesus fala, é tempo de você se expor, é tempo de você dar a cara para bater, é tempo de você pedir conselho, é tempo de você abrir o coração, é tempo de você se expor ao sobrenatural de Deus. Pessoas que anseiam em ter um ministério, mas não se expõem. Pessoas que anseiam em avançar no ministério, mas não arriscam nada diferente, nada novo. Não é só se levantar, não basta se levantar, Wagner. Você precisa se expor um pouco mais, se você quer avançar um pouco mais, meu filho. Você quer alcançar um pouco mais, se exponha um pouco mais, Edson. Você não vai alcançar coisas grandes com passos muito simples. Às vezes a gente quer achar respostas simples para questões que são complexas. Grandes obras exigem um nível de exposição, principalmente exposição à presença de Deus. Eu preciso perguntar a você o quanto você tem se exposto à presença de Deus. E a terceira ordem, Laís, minha princesa, essa palavra é para você, minha flor. Essa palavra é para você. A terceira ordem foi estenda a mão. Essa ordem que a gente já entendeu que é a ordem mais difícil, foi a ordem mais difícil que Jesus deu. Falava, na verdade, de crer no impossível. Laís, eu não sei o que está acontecendo ao seu redor, e você olha e você diz, é impossível. Mas essa terceira ordem fala de você confiar. Que se você fizer o movimento, quem vai fazer o milagre é Ele. Não é na sua força. Não é porque o seu braço é bom. Não é porque você consegue. É porque você decidiu obedecer em algo que era impossível crer. Eu vou dizer para vocês que quanto mais impossível, mais poder de Deus manifesta-se. A palavra vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais impossível para nós, mais o poder de Deus vai se manifestar. A terceira ordem fala de fé. Você não tem como receber o sobrenatural. Você não tem como receber o seu milagre se o seu coração não estiver carregado de fé. Às vezes Ele vai me mandar fazer uma coisa que parece impossível. Às vezes Ele vai me pedir uma coisa que parece que não dá para acreditar. Mas sabe o que você faz? Você coloca a sua razão de lado e faz aquilo que Ele está te mandando fazer. E deixa que Ele faz o resto.
Eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado agora. Fala assim, olha, faz a sua parte. Obedece. Deixa que ele faz o resto. Amém ou não amém? Isso é um passo de fé. Então eu quero te convidar essa noite a dar um passo de fé. Eu vou te dar 3 ordens essa noite. Eu vou te dizer, levante-se. Tem ninguém querendo milagre nenhum aqui. Percebeu o que a gente faz? É isso que a gente faz todo dia. Papai está bradando. Levanta, levanta, reage, reage. E a gente está lá igual uma múmia paralítica lá. Quando você ouvir da parte do Senhor, levanta-te. Você vai fazer o quê? Levantar rápido. Senta, agora senta, agora senta, senta. Vamos treinar de novo. Tá treinado aí? Atenção, hein? Você vai receber as 3 ordens que aquele homem recebeu. Primeira ordem, levante-se. Yes! Isso é coisa de quem quer milagre. Quer e não quer milagre, não? Ah, tá doendo o joelho? Vai perder o teu milagre por causa da dor no joelho? Eu vi você andando tão rapidinho ali há 2 minutos atrás. Você consegue, querida? Você consegue? A tua igreja está aqui do seu lado para quando o seu joelho doer, nós vamos segurar no teu braço e vamos te colocar de pé, Kelly. Isso é igreja. Isso é igreja, Kelly! Segunda ordem, vem para o meio, dê um passo à frente, meu irmão. Isso! Isso! E agora estenda suas mãos. Eu vou orar pela sua vida agora. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Eu não sei qual é o impossível que você está precisando. Mas você está com as suas mãos estendidas. Espírito Santo, eu quero te pedir. Venha com o teu poder sobre a vida dos teus filhos agora. Venha capacitá-los, ó Pai. Dá a eles, ó Deus, a coragem. Dá a eles, ó Deus, a ousadia. Dá a eles obediência. Dá a eles perseverança e realiza o milagre, o teu poder, o sobrenatural em cada vida essa noite. Dá-nos sensibilidade para obedecer a tua voz. Dá-nos fé para ouvir a tua voz e dizer sim, Senhor, nós seguimos, obedecemos e recebemos a nossa bênção em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias! Aleluias! Se você está abençoado, você vai abençoar a pessoa que está ao seu lado. Dá um aperto de mão nessa pessoa. Diga, é assim que você vai viver esse final de semana. Você vai lembrar disso em o nome de Jesus. Olha, e se Jesus falar com você 3 horas da manhã, levante-se. Você vai fazer o que, Leandro? Pular, meu filho. Amém ou não amém? Vamos terminar o culto dessa noite. Aleluias. Que bom que você esteve aqui. Que essa palavra possa continuar frutificando no seu coração. Você vai perseverar em obedecer. Se você obedecer a primeira bênção não chegar, você vai fazer o quê? Perseverar. E se na segunda ordem a bênção não chegar, você vai fazer o quê? Isso aí. E se a terceira ordem for um negócio muito doido, tu vai fazer o quê? Obedecer. Ó, aprendeu, decorou, ó, vai receber. Ó, esse final de semana vai ser muito poderoso na sua vida, filho. Você segurou isso aí, ó. Eu quero declarar sobre a vida de vocês o sobrenatural. Que vocês tenham um retorno para as suas casas em paz e segurança. Que a bênção do Senhor alcance suas famílias. Que a paz do Senhor visite o seu leito essa noite. Que você tenha uma noite restauradora de sono. E que amanhã você amanheça para viver os sonhos de Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus. E nós declaramos, e então
romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Aleluias!